Essa edição é qual? Eu tive a oportunidade de acompanhar desde o primeiro. Não, no primeiro não vim. Vim de Santa Catarina para cá esse ano. De São José dos Campos. Os últimos 3 anos, ou melhor, 4 anos, eu tenho vindo sempre. Não vi outras mostras assim, então eu tô achando muito legal. A qualidade dos curtas, o público, né? Muito legal. As temáticas dessa sessão, né? Falando sobre o amor. Me surpreendi assim, com o tamanho, com a dimensão que tomou. Porque eu moro em Uberlândia e sempre venho, né? Então eu deixo tudo para trás, a faculdade, o que for, venho mesmo. Quantos anos que está acontecendo? O festival, na sua 6ª edição, está consolidado no Brasil, em Goiás. Tem um público cativo, público ávido, que esperam essa oportunidade que é única. É muito importante um festival como esse, porque mostra coisas que você nunca veria, né? Você não sairia de casa para ir ver um curta-metragem. Eu olho para a câmera ou para você? O formato do festival é muito especial, porque desde a sua primeira edição, ele tem uma concepção de trazer a diversidade de produção no Brasil e também de mostrar sem status todas as bitolas na mesma tela, no mesmo horário. São os festivais como esse aqui de Goiânia, que tem uma grande abertura para a diversidade cultural, tem 16 estados participando, acho isso bárbaro. E o curta-metragem eu acho que é exatamente isso. É o melhor gênero, é o melhor formato de produção, principalmente para os novos diretores, que proporciona exercitar cinema, porque não é fácil fazer cinema, né? Não é fácil fazer um audiovisual de qualidade. Eu acho que tem que pensar primeiro o curta-metragem como cinema, não como um filme pequeno, um filme menor, uma passagem, uma coisa só para experimentação. Acho que são um tipo de cinema muito específico, que exige um conhecimento específico. E que, para ser honesto contigo, é um conhecimento que eu acho dificílimo. O curta está para o longa, assim como o conto na literatura está para o romance. No Brasil, pelas questões políticas e financeiras, acaba sendo uma forma de aprendizado. Mas eu acho que não, acho que quando você sabe muito, você consegue ter poder de síntese. O poder de síntese da linguagem há que ser mais inteligente, mais bem elaborado. Eu acho que é coisa para veterano, na verdade, curta-metragem. O Pereira dos Santos, que tem quase 80 anos, faz curtas, fez o curta do Zequete. O Alain Resnais fez curtas, o Fellini fez curtas a vida inteira, o Glauber fez curta. Não tem essa de que o curta é para o estreante, o longa é para o veterano. O curta-metragem é constantemente visto como uma espécie de aprendizagem do cineasta, então, realmente é o começo. É muito mais fácil você começar a fazer um curta-metragem do que um longa. Mas eu acho que também tem uma coisa perigosa, de achar que o curta é um gênero menor. É uma oportunidade das pessoas poderem estar treinando um pouco o olhar, treinando o formato do cinema como um todo, para quando tiverem a oportunidade de fazer um longa-metragem, estar com uma bagagem e conseguir ter mais segurança para realizar o longa-metragem. Eu adoro o curta, eu não acho que a gente primeiro faz o curta e depois faz o longa. Eu acho que o curta é uma linguagem específica. Ele é um gênero muito massacrado, mas ao mesmo tempo ele é um gênero bastante oxigenado. O curta tem uma característica muito própria, né? Tem uma característica muito específica, sabe, de concisão da informação, questões que não estão assim no mainstream, né, da informação. Você sempre tem coisas novas e completamente diferentes do que a gente tem em termos de longa-metragem no Brasil. Lembra disso? Aí era assim, não, agora o cinema é o curta. E aí começou a surgir uma geração de cinema curta portfólio, né? Que é o sujeito que quer fazer o seu longa, então ele faz um longuinha. É um longuinha. É um demo. O curta-metragem ele é um filme curto. Ponto. E a gente tem que valorizar muito o curta-metragem. Porque também não precisa de todo filme ter 2 horas. Por que tem que ter 2 horas? Eu estou investindo muito no curta, porque eu quero continuar fazendo cinema longo. Sempre, né? E essa turma que está fazendo curta agora vão se apropriar do cinemão, certamente. Certamente. Começo esperançoso quando... E tem uma certa irresponsabilidade. E a lei? Você é um fora da lei? Então... O conto tem que levar o espectador a nocaute e com o curta também acontece isso. Você tem que ser rápida, direta e
conseguir criar uma impressão. Nem acho que essa analogia também seja tão perfeita, mas acho que o curta é uma linguagem em si. E as pessoas começam a fazer curta porque é mais barato fazer curta, porque é menor, né? A gente é impelido a achar que, às vezes por uma questão de vaidade, de poder, você tem um longa, porque a mídia também personaliza mais, né? Você pode ver o espaço para filmes de longa duração é muito maior. Apesar de ser uma linguagem de cinema, ele não deve ser rotulado como uma coisa para se chegar ao longa, mas na minha visão acho que o curta-metragem é um aprendizado para você realmente fazer coisas maiores e melhores. Quem faz cinema longa, curta ou média é cineasta. E ali é onde você tem poucos minutos para falar, passar o seu recado, então você tem que ser bem conciso. Para você fazer qualquer coisa no Brasil hoje é muito difícil. O advento da câmera digital agora possibilita o ressurgimento, a redemocratização. As pessoas reclamam muito no Brasil que elas não têm a capacidade, não têm dinheiro, não têm apoio, não têm... O realizador atual tem que deixar de frescura. Cara, eu sou independente desde que eu nasci. Choraminga muito, de não tenho dinheiro, não sei o que fazer, blá blá blá. A gente fez o sacrifício na nave. Não, para com essa choradeira, sai, pega uma câmera do teu amigo, a câmera nem precisa ser tua, sai fazendo teu filme e você no mínimo vai se divertir. É o conselho que eu dou pra galera, né? Eu olho pra câmera ou pra você? O que é importante também no Mostra Curtas é que ele não é só um projeto de difusão, é também de reflexão, de qualificação. A importância de um festival desse é muito importante. A importância desse festival é muito importante, é maravilhoso. Através das oficinas, debates, então sempre tem um retorno muito grande. A música é uma coisa subjetiva, ela pode ser de várias formas, composta ou disposta. Uma novidade foi a oficina do André Bujanra, de música para cinema, que pegou uma outra galera, outras pessoas que não são envolvidas em produções de cinema, que são musicistas e compositores. Tem pessoas muito legais, instruídas aí na minha oficina e eu estou aprendendo muito, ensinando as coisas que eu tenho para ensinar, eu estou aprendendo. Falei bonito, não falei? Você achou que eu ia destruir isso, making off? Quando você tem que pensar numa oficina dessa, você acaba lembrando, recuperando filmes, ideias, conceitos. A proposta é discutir o que é, o que não é experimental no cinema, no audiovisual. Se o experimental é um gênero, eu acho que na maioria das vezes não é assim que ocorre. Acho que o experimental é uma questão de postura. Todos os primeiros filmes foram realizados como curta-metragem, né? 2, 3, 4, depois 5, 7 minutos. Na década de 20 a gente vê curtas ainda de 20 e poucos minutos. E o cinema só tem essa necessidade de produzir longas metragens pelo caráter comercial que ele passou a adquirir. Acho que a ideia da oficina é você criar, na verdade, instigar as pessoas, né? Você criar esse bicho do cinema que não sai mais de você. Desde o primeiro Goiânia Mostra Curta, eu participo dessas oficinas. Troca de experiências e de apresentação de métodos, né? Eles falam mais ou menos o que eles pensam sobre o cinema e eu falo o que eu penso sobre o cinema. A mostrinha foi criada desde a segunda edição. É uma mostra emocionante, sabe? Importante para formar uma nova plateia, né? Que é a futura plateia do cinema nacional. Nós trabalhamos também com escolas públicas, são crianças que têm menos oportunidades. Hoje nós vivemos numa sociedade completamente dominada pelas imagens e pela tecnologia. Se você não educar a criança para isso, ela vai conviver com isso de qualquer jeito. A gente sabe a diferença entre a criança que foi antecipadamente mostrada o valor para ela do cinema e ela vem então já super sensibilizada, e aqueles outros dos professores que não atribuem valor. E a base de sustentação da mostrinha é formar plateia qualificada para o cinema de boa qualidade. Você tem um monte de canal de televisão a cabo que é só para criança. As TVs abertas têm longos horários só para criança. Você tem um mercado enorme para fazer filmes e projetos para criança. Mas os cineastas não estão preocupados. Se é para criança, ele tem que primar pela qualidade. Se o adulto não aprender a ver filme, ele não vai saber também o que é bom para a criança. Ele está educando. Eu olho para você ou olho para a câmera? Onde você assiste curta, se não for em festival? Locar curta é muito complicado, sai muito pouco.
Convido a equipe de Sexto Drama ao palco. Os filmes eu tô adorando, principalmente essa última agora, a gente tá no intervalo, foi muito boa a fotografia desse O Nascente. Dos que eu assisti hoje, me encantou muito aquele vermelho rubro. Tem de tudo, tem coisas cômicas, até rotineiras, críticas. E de tarde eu tava aí vendo a mostra dos filmes goianos. Assisti o Peixe Frito, o Bartô. O Sexodrama, que foi produzido aqui num curso que a Icumã mesmo tinha feito. O Sexodrama foi muito bacana de fazer, foi um aprendizado, uma experiência. Você tem um roteiro filmado por um grupo, uma oficina, que tenha trabalhado esse roteiro, para mim é uma experiência nova. Produção executiva com o Sérgio Killing, o Sérgio Pena com interpretação para atores, o Bigode com direção. Mesmo no campo profissional, quantas vezes você não tem um projeto que não sai da gaveta, que não anda, não tem dinheiro? E nessa, a gente pilhou mesmo, falou, vamos fazer o filme. Eu vou estar tão surpreso quanto vocês vendo esse filme pela primeira vez. E aí foi muito bem recebido, assim, eu fiquei surpresa, uma surpresa boa. Com todas as suas dificuldades, com todos os seus percalços, ele foi realizado. E não é uma obra só de uma pessoa, é uma obra de todo mundo que fez parte da oficina de formação de cinema. Olha pra lá! Eu não quero que você me veja assim! Os festivais de curso têm que acontecer cada vez mais para poder ter escoamento dessa produção. Melhor do que a melhora da produção é a qualidade do público, a participação do público, que me deixou impressionada. O público está em peso aqui, a gente chega e vê que a sala é lotada e tal. Eu nunca participei de um festival tão massacrante, no melhor dos sentidos. Quando eu vi a programação do festival, eu vi 15 filmes juntos na mesma noite. Putz, o pessoal vai cansar. Porque afinal são umas quase 4 horas por noite de curtas. E a sala ficava lotada o tempo todo. Agora, eu tava vendo até no superior, ficou lotadinho, que sentar naqueles, nem na cadeira, aqueles rachabunda, sabe? Eu tive que sentar lá, porque não tinha espaço para sentar. Acabei de ver Eletrodoméstico, muito bom, me diverti bastante. Esse do Glauber para Giges também gostei bastante. Eu tô gostando muito. Pô, eu vi um monte de filme bacana e vi um monte de filme banana. É a primeira vez que eu venho. Foi o Palíndromo. Tinha conversado com a Abdala em outras ocasiões para vir aqui. Eu tava falando pra ele aqui, teve um que era sobre Cuba, Alô Tocaio, achei muito interessante. E agora tive a oportunidade de trazer o nosso segundo filme, que é o Alô Tocaio, e estou muito feliz de ver um público jovem, participativo pra caramba, teatro lotado, exibição excelente, adorei a exibição daqui, o som. E eu vejo que a qualidade do festival cada vez se aprimorou mais, é um festival muito profissional, muito criterioso. A gente, quando está programando um filme, sem ser da cidade onde ele vai ser exibido, a gente fica sempre numa expectativa muito grande para saber como que ele vai ser recebido. E alguns filmes muito ousados e o público recebeu assim super bem. O público aqui participa muito. Rindo, aplaudindo, ou reclamando. Ai, é gostoso, né? É um medo bom, porque aí você vai mexendo na cadeira, você cruza a perna para um lado, aí você olha, tá aquele silêncio. E de quando termina, essa coisa do aplauso, essa coisa das pessoas gostarem, porque é muito verdadeiro, ninguém tem obrigação de aplaudir, de falar que é legal. Acho que o paulistano tá tão acostumado a ter acesso a essas coisas toda hora, parece que o pessoal mais cabeça foi assistir. Aqui pegou o pessoal, a galera livre pro pessoal. E a receptividade foi tão boa que eu acho que ele deveria continuar. E se ele continuar, eu tô dentro, eu vou fazer. Quem é você? É muito bom, é muito rico para todos nós realizadores também, porque a gente aprende, a gente vê o colega, a gente revê, a gente faz amizade, a gente conhece mais realizadores de Goiás, do Brasil todo. Em tempos de internet, onde as pessoas só se relacionam virtualmente, o legal de um festival é que você pode encontrar as pessoas e compartilhar com elas pessoalmente coisas que você não compartilharia. Como eu sou realizadora de Goiânia e a distância dos outros lugares, Brasil Central, né? Então eu fico ansiosa, eu fico nessa querência de conversar com diretores, com outros realizadores, de trocar ideia. E eu tenho essa oportunidade aqui. Sou jornalista, estou fazendo uma pós-graduação de cinema aqui em Goiânia, até incentivado um pouco por esse universo que se criou aqui na cidade, né, voltado ao cinema, como o FICO, ou Mostra Curtas. Então meu interesse é de ver, assistir até para uma prática que eu pretendo fazer para análise de filme. Esse ano está uma safra muito legal, honestamente, assim, porque tem
É muito comum assim a gente pegar sessões enfadonhas ou filmes selecionados para fechar buraco, mas as sessões estão super boas assim integralmente, eu diria. A gente já tem um salto de qualidade da mostra do ano passado ou de todas as outras que já aconteceram. É um processo gradual e lento de aprendizado fazendo mesmo. A gente tem uma história de fazer cinema bem lá atrás, na época de João Bênio, do Petrilo, Ronaldo Araújo, Euclides, Taquinho, Beto Leão, Eduardo Benfica, né? Essa homenagem que está se fazendo para ele eu acho muito bonita e devida mesmo, porque foi uma personalidade importante para o movimento do cinema em Goiânia. Depois disso, a gente passou por um hiato na produção. Alguns filmes me deixou assim, bem surpresa, com a qualidade, com a preocupação, com a estética. Mostra que o audiovisual local está querendo crescer e está conseguindo. A gente recomeçou essa produção de uma maneira assim, mais intensa, a partir do FICA e do Goiânia Mostra Curtas. O Goiânia Mostra Curtas, junto com o FICA, foi a mola propulsora dessa nova vontade de fazer cinema que está tomando conta dos jovens na cidade inteira. Foi uma produção inteiramente independente, nunca tinha feito nenhum tipo de trabalho assim. A gente juntou o pessoal que estudava lá design gráfico na Federal daqui também, para poder trabalhar um filme de animação. Ele é um documentário, mas a gente misturou ficção. Nós vamos misturar umas cenas, criar umas coisas para mudar. Rapaz, não é de ver que deu certo. O Marco Antônio é um pequeno documentário. Ele foi gravado em um dia só e editado na própria Câmara. Então foi um experimento, foi minha primeira experiência com cinema. Para nós do Fórum dos Festivais, que organizamos os festivais de cinema no Brasil, é um orgulho, uma satisfação muito grande ver o evento chegar na sua 6ª edição. O cinema brasileiro tem como seu grande problema a difusão. E esse espaço, a mídia que você consegue, o público, a formação de público, tudo isso é essencial para o cinema brasileiro. O Ministério da Cultura, mais uma vez, tomou uma decisão acertada em estar apoiando um evento como o Goiânia Mostra Curtas. Esse ano, o Goiânia Mostra Curtas fez a opção pelo experimental e nós estamos acompanhando filmes maravilhosos. O que é cinema experimental, né? Antigamente se usava o cinema não narrativo, o cinema experimental, mas conheço vários filmes narrativos que são muito experimentais. David Lynch é um filme experimental, então eu só acho que é importante que tenha, porque em qualquer indústria tem que ter experimentação, porque a experimentação é uma renovação de linguagem. Ele é uma coisa que estimula o mercado a pensar em novas formas de fazer o cinema. Agora é vasto, eu não sei te definir o que é um cinema experimental. Mas a experiência com Super 8 foi precedida por trabalho de colagem que eu fazia com slides. E pouca gente dá valor, né, para esse tipo de cinema, e isso aí é a alma do cinema. Claro que existe uma necessidade, às vezes, de sinalizar, né, de situar, então, tudo bem, experimental, mas eu prefiro cinema de invenção. As estéticas contemporâneas, elas chegaram a uma exaustão de todas as modernidades, de todos os vanguardismos, entendeu? E eu acho que a gente tem que falar agora é no PT, no sentido do pós-tudo. Os desafios são muito maiores hoje, talvez, do que naquela época. Por essa banalização da imagem, nós tendemos a duvidar da imagem, a não acreditar mais nela. E não acreditando mais nela, a relação do espectador com esses filmes hoje é diferente. E são tão problemáticas que você vê desde uma coisa mais existencial, pensando e reinventando Clarice Lispector, até um cinema que a gente podia chamar muito respeitosamente, e lembrando um grande crítico, que é o Ismael Xavier, quando ele criou o negócio Cinema ONG. Então esse negócio de as favelas, dos morros, a preocupação com o popular. Então nós estamos tendo uma crise muito boa por um lado, mas que causa agora uma tensão. Tem que ter muito talento nesse cinema que é aparentemente fácil. Como dizia o Glauber, o tema não interessa, o que interessa é o método. Entre Super 8, 16mm, 35mm, cinema digital agora, mas eu ainda sou muito fiel ao Glauber Rocha, que Glauber dizia o seguinte, que tudo era produto audiovisual. Gosto de trabalhar sempre assim, brincar com a narrativa, brincar com, não vou dizer experimentalismo, acho uma palavra muito forte, mas jogar com estética, com linguagem, com narrativa. Retomei um poema do cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, chamado Hierarquia, que ele escreveu em 1970, é a partir do percurso dele pela cidade do Rio de Janeiro. O público sempre está preparado, né? Porque o cinema experimental, ele trabalha com a ideia de que qualquer público não está preparado, logo todo público está. Inclusive estou fazendo a oficina do Christian
aqui no festival. E eu vejo o cinema experimental como uma linguagem que eu posso utilizar nos meus filmes. No ser humano existe um substrato dessa potência do novo, da criação, que é eterno, ela não muda. Ela muda a sua feição de uma geração para outra, mas não muda o desejo dessa renovação dos conceitos e da expressão como uma coisa indispensável para a vida. E o Festival de Goiânia, para mim, está sendo massa, ainda mais que está tendo esse tema, né, sobre experimentalismo. É importante a gente voltar com isso, né, abstrair com o experimentalismo e não ficar só o tempo todo no padrão. Com a sua política de difundir cada vez mais essa cultura e pulverizar esse patrocínio, que antigamente era muito restrito a eixo Rio-São Paulo, né? E hoje a Petrobras patrocina em praticamente o Brasil inteiro. Graças à Petrobras, nós temos essa continuidade e também ao Ministério da Cultura, através do Fundo Nacional de Cultura. A Secretaria Municipal de Cultura também, que está nos apoiando. A Lei Municipal de Cultura de Goiânia, através da empresa Saga e Tropical Imóveis. Eu acho que foi mais uma edição de sucesso aí, uma produção bastante rica, né? A premiação também aí foi bastante interessante e pessoas super renomadas aí do país todo, então acho que está de parabéns. Aos vencedores da curta, estou bastante emocionado aqui e obrigado. O festival não se resume apenas na questão da exibição no cinema, ele também cobre toda a cidade com exibições ao ar livre, com a participação em oficinas, então eu acho que esse é o espírito e o papel de um evento audiovisual como o Fórum defende. Você já tinha ido ao cinema antes? Não. Primeira vez que vocês vão assistir um filme na tela grande? Primeira vez pra mim. É a primeira vez. Tive outros filmes que eu já assisti. Você não precisa ficar com vergonha. Tá passando na vida, achei comovente, falei, vou encostar lá e vou assistir. E tô gostando, vou ficar até o final. O que você tá achando de assistir assim pela primeira vez um cinema na rua ainda? Na rua? Bom, viu? Não sei como é que é lá dentro, no outro. Bem legal, vai a família toda. Primeira vez. Gostei. Gostei de todos, mas o mais foi o Mauro Shampoo porque mostrou, né, a história dele todinha. Desenho animado, muito bom. Nós só veio pela televisão, porque assim, é uma maravilha assistir assim. Esse não é o primeiro evento não, mas eu achei muito importante. Aqui tá bom, né? Tinha que ter todo final de semana um desse aqui. Pode voltar, quantas vezes quiser. Isso é muito importante porque a nossa comunidade é muito carente de cultura. É igual eu. Gostaria tanto de ir no cinema, hoje teve a oportunidade de eu ir. Obrigada. Meu nome é Adriano, meu nome é Alfonso Júnior. Não, um casal de noivo passando, casado. Vira o movimento aqui, Pararam o carro aqui, ele desceu, coxando foto. Pegava a mulher, a noiva. Que louco, cara. Aí eu peguei, comecei a bater Nossa, palma, a gente todo mundo não filmou aplaudiu. Uhum. Aí veio o tio e tal, fotografou. Entraram no hall aqui do teatro, foram fazer foto ali, ó. As coisas dos filmes. Não, assim, que louco. Vestido de noiva mesmo, assim, Foi perdido. Você gostou da ilustração da Goiânia Mostra Curta? Olha, eu gostei. Na verdade, no começo eu não gostei, mas depois eu comecei a gostar, porque eu acho que ele trabalha uns aspectos, umas sutilezas da arquitetura, do hibridismo de linguagem, muito interessante. Então, no final, eu acabei gostando mesmo. Eu conheço o artista, posso te apresentar você mesmo depois. Eu gostaria. Às vezes eu procuro e não me acho.